Queridos irmãos, eu gostaria nesta noite meditar com os irmãos em um tema que está relacionado com o calendário religioso do nosso país. Páscoa, no caso, crucificação. Eu coloquei como tema nesta mensagem as 7 palavras da cruz. As últimas palavras, irmãos, pronunciadas por uma pessoa antes de morrer, às vezes já no leito, prestes a morrer, têm sido palavras consideradas, estudadas, palavras que têm merecido reflexão desde os tempos bíblicos, porque às vezes eram bênçãos para os filhos, eram profecias sobre os descendentes ou até sobre nações, mas também isso passa pelos tempos contemporâneos e também pelos nossos dias. As últimas palavras de uma pessoa são palavras consideradas e até as leis, em alguns países, são tão consideradas que é possível a pessoa fazer com que as suas últimas palavras, quando proferidas na presença de testemunhas, tenham a força de um testamento. A lei brasileira não vai a tanto, porque no direito brasileiro é permitido o casamento chamado num culpativo ou in extremis, que é o casamento da pessoa no leito da morte. E é permitido também, agora sim, o testamento militar num culpativo em casos de guerra em relação a pessoas que estão feridas na guerra. De qualquer maneira, dá para nós termos assim um entendimento da importância das últimas palavras. E é comum nós querermos saber de nossos parentes, irmãos, amigos, quais foram as últimas palavras que eles proferiram antes de morrer. Hoje, por exemplo, eu li as últimas palavras de Steve Jobs, fundador da Apple. E eu confesso aos irmãos que fiquei chocado com as suas últimas palavras. Infelizmente, ele não era um homem cristão. E um homem com uma riqueza tão grande partiu deixando palavras chocantes. Eu vou falar apenas um trecho do que ele disse, depois os irmãos podem olhar tudo o que ele disse. Aspas. Cheguei ao topo do sucesso nos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida tem sido um símbolo de sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. Finalmente, minha riqueza é simplesmente um fato que estou acostumado. Neste momento, estou na cama de hospital, lembrando toda a minha vida e percebo que todos os elogios e riquezas de que estava tão orgulhoso
tornaram-se insignificantes com a iminência da morte. No escuro, quando vejo a luz verde e escuto o ruído do equipamento de respiração artificial, posso sentir a respiração da morte se aproximar. Só agora entendo, uma vez que você acumular dinheiro suficiente para o resto da vida, devemos seguir outros objetivos que não estão relacionados com dinheiro. Deve ser algo mais importante, e ele elenca várias situações. Vamos falar das últimas palavras proferidas por Jesus no alto daquela cruz, no monte chamado Caveira. Os evangelhos tratam em todos eles das últimas palavras de Jesus, que foram palavras pronunciadas já do alto da cruz. São 7 frases que ficaram registradas no Evangelho. Se houve mais palavras, nós não sabemos. Mas é muito significativo, conforme nós falamos, acredito que domingo passado, que o número 7 é o número perfeito de Deus. E, biblicamente falando, o número 7 representa integridade, representa completude. Então, irmãos, essas 7 declarações feitas por Jesus, que são conhecidas como as 7 palavras da cruz, são palavras que abrangem todas as necessidades básicas da humanidade. E quando nós observamos esse conjunto de 7 palavras, nós vamos verificar que elas revelam as respostas de Deus para as necessidades do ser humano, sejam necessidades do espírito, da alma e do corpo. A primeira palavra da cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu fiz uma atualização, Pedrinho, se você puder pegar a atualização que eu fiz. Está em Lucas capítulo 23 e versículo 24. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu me perguntei, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, a quem Jesus estava se referindo? Porque haviam vários grupos de pessoas ao redor da cruz. O grupo mais próximo era composto pelos soldados romanos, pelos oficiais, pelo carrasco, pelos encarregados daquela execução, e eles tinham a tarefa de cravar aqueles seres humanos naquelas cruzes. Eram 3. Mas talvez eles não fossem os mais culpados por levar a cruz aquele que ficaria no meio. Jesus, o Filho de Deus, um homem inocente, porque eles estavam cumprindo as ordens, as instruções do governador romano. Eles estavam realizando aquilo que é chamado estrito cumprimento do dever legal. Eles não podiam deixar de realizar aquela
execução, porque significaria a morte instantânea deles mesmos. No entanto, eles estavam envolvidos, e não há como dizer, ou como não dizer, porque eles crucificaram o Senhor da glória. E ao dizer, Pai, perdoa-lhes, podemos imaginar que os olhos de Jesus identificaram outros grupos, como por exemplo, os mestres e professores da lei judaica, os sacerdotes que compraram Jesus com 30 moedas de prata, a multidão que fazia pouco tempo que tinha gritado, crucifica-o. Ao longe estava Pilatos, tentando salvar a sua consciência, culpando alguém pelo que estava acontecendo. Havia também o grupo de discípulos, que por quase 3 anos foram companheiros de Jesus. Certamente, eles estavam a uma distância discreta, que não pudessem, segundo eles, ficarem comprometidos. Talvez os discípulos secretos de Jesus, e aqui eles podem ser exemplificados por Nicodemos e José de Arimateia, que depois removeriam o corpo morto de Jesus da cruz. Todos esses grupos, irmãos, direta ou indiretamente, ativa ou passivamente, ajudaram a crucificar Jesus. E a realidade é que, em um sentido muito real, essas pessoas eram apenas representantes de um número maior de pessoas responsáveis pela crucificação de Jesus. E quem eram ou são essas pessoas? Também responsáveis pela crucificação de Jesus, aos quais ele dirigiu essa palavra: Pai, perdoa-lhes. Todos os pecadores, inclusive nós, eu e você, estávamos lá, não diretamente, mas indiretamente, representados por aqueles que ali estavam. Nós estávamos lá quando crucificaram Jesus, e podemos dizer que, assim como aqueles discípulos não levantaram um dedo, nós também não levantamos um dedo. Então eu até estava pensando, ao invés de falar eles crucificaram Jesus, eu acredito que o correto é dizer nós crucificamos o Senhor Jesus. Agora, queridos irmãos, a maravilha desta primeira palavra da cruz é que ela fala perdão. Perdão para todos. Perdão pleno. Perdão para os discípulos que abandonaram Jesus e fugiram na escuridão da noite. Perdão para os malvados insensíveis que levaram o Senhor Jesus à cruz. Perdão para os soldados que o pregaram naquela cruz. Perdão para os corações endurecidos, amargos, daqueles religiosos que nós reportamos, os sacerdotes, os professores de teologia. Perdão para todo aquele e aquela que pecou, que comete um erro, enfim. Em resumo, perdão para você e perdão para mim.
O perdão, queridos irmãos, é a marca do cristianismo. É um perdão, esse perdão, o perdão da cruz. Quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É um perdão para ser usado de maneira individual, porque foi assim que Deus planejou. Anos mais tarde, um dos discípulos, João, ele reafirmou essa verdade quando escreveu na primeira carta, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O perdão é a marca do cristianismo. Não existe cristianismo sem perdão. Perdão no sentido vertical, mas também perdão no sentido horizontal. E o primeiro mártir, irmãos, cristão, Estevão, ele mostrou esse mesmo espírito perdoador quando estava sendo apedrejado até a morte. Atos capítulo 7, versículo 60, diz: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E este é o tipo de perdão unilateral. É o perdão com o qual você perdoa quem não está arrependido. É o perdão com o qual você perdoa aquele que continua te ferindo. Aqueles que não são cristãos, irmãos, eles podem ter em seus corações um espírito implacável, eu até diria que eles teriam, de certa forma, um certo direito, entre aspas, de não perdoar. Porém, os crentes têm o exemplo de Jesus. E nós, como homens e mulheres de Cristo, o nosso padrão de perdão é o padrão como Ele perdoou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi uma oração que Jesus fez ao Pai. E como essa oração foi respondida? 7 semanas depois, no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas, que quando Pedro fez a sua pregação, ele disse: vocês são os assassinos de Cristo. Vocês mataram o justo, o santo, o Filho de Deus. Mas enquanto Pedro estava pregando, eles foram tomados por arrependimento, e o poder do Espírito Santo veio sobre eles, e os assassinos de Cristo, 7 semanas depois, foram batizados com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E nos dias seguintes, Atos dos Apóstolos diz que um grande número de pessoas aceitaram a Cristo, inclusive muitos deles sacerdotes. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Isso é uma coisa incrível. Aleluia. Glória a Deus. Eles se arrependeram, acreditaram e receberam a Cristo.
Olha, irmãos, o poder de uma oração intercessória é muito grande. Pai, perdoa-lhes. Nós também somos frutos desta oração. Nós estamos incluídos nesse lhes. Bendito seja o Senhor. A segunda palavra, irmãos, a segunda palavra da cruz. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na primeira palavra, o Senhor abraçou toda a humanidade dentro do escopo do perdão. Agora, na segunda palavra da cruz, o Senhor Jesus restringe o seu foco, a sua atenção, a sua palavra a um único homem, um pecador necessitado de perdão. Glória a Deus, porque Deus, Ele olha para o mundo globalmente, mas Ele olha também, nesses bilhões de habitantes, Ele olha para uma pessoa individualmente. Glória a Deus. Nós sabemos, haviam 2 ladrões que foram crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus. E esse fato, ele não está registrado na Bíblia, apenas para trazer um pouco de cor, de emoção a esta cena. Não é só para arredondar a história, como os escritores fazem, mas como uma demonstração. Aquilo fazia parte do plano de salvação de Deus. Um plano que foi concebido antes do mundo existir e que foi revelado depois pelos mensageiros, pelos profetas que falaram da parte de Deus tempos depois. Havia uma profecia, irmãos, em Isaías capítulo 53, que dentre tantas outras previsões, o profeta declarou que o futuro servo do Senhor, o servo sofredor do Senhor, ele seria contado com os malfeitores, os transgressores. Isaías 53, 12, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E quando Jesus foi crucificado, irmãos, essa antiga profecia, ela foi literalmente cumprida. Porque à direita de Jesus estava um ladrão, à esquerda de Jesus estava outro ladrão. E pelo diálogo, eles eram comparsas, conhecidos um do outro. E, como nós sabemos, um dos ladrões, logo, ele se deu conta de que ele estava testemunhando e estava participando de algo que não era desta terra. Por quê? Ao invés de ouvir palavrões e maldições dos lábios de Jesus, enquanto os soldados batiam os cravos nas mãos e nos pés, o que ele ouviu da boca de Jesus foi: perdão para os torturadores, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Eu até fiquei pensando que é provável que ele soubesse algo da vida de Jesus, porque a vida de Jesus era conhecida por todos os termos e lugares. E isso, meus amados
irmãos, quando no verso 39, o outro ladrão estava abusando de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Esse outro, ele tentou conter o seu parceiro de crimes, como nós vemos nos versículos 40 e 41. Que embora eles estivessem recebendo a justa recompensa pelos seus erros, Jesus não havia feito nada de mal, não havia feito nada errado. Este homem não cometeu nenhum mal. Nós estamos sendo punidos com justiça. Nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Glória a Deus. Nós já podemos entender, irmãos, que ninguém ficará fora do plano da redenção se a pessoa permitir que na sua alma brilhe uma fagulha da luz de Cristo, um lampejo. É suficiente. Enquanto ele falava, a sua fé aumentou, a ponto de no versículo 42, ele apelar para Jesus e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus em Lucas capítulo 23, versículo 43 foi imediata: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Ele pediu apenas uma lembrança: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas Jesus falou: eu tenho mais do que uma lembrança. Eu tenho salvação para você. Eu tenho dignidade para você. Você entrará comigo. Não é com anjo, não é com arcanjo, é comigo que você entrará e estará no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Essa promessa também é para nós, irmãos. Algum dia toda dor, todo sofrimento vão acabar. A Bíblia diz que o Senhor enxugará toda a lágrima. Não há dor, não há sofrimento. Paulo diz que toda dor e todo sofrimento que ele sofreu não é para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E essa segunda palavra da cruz, irmãos, ela nos ensina algumas verdades. Primeira, ela nos mostra que o caminho da salvação é um caminho maravilhosamente simples. O diabo, a Bíblia diz que ele cegou os olhos dos homens e das mulheres, cegou o entendimento, para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo, para que pensem que é difícil ser salvo, que é difícil vir a Cristo, que é difícil se tornar um filho de Deus. No entanto, irmãos, quando nós olhamos para esta cena, em que esse homem imediatamente é salvo, simplesmente pedindo a Jesus para lembrar-se dele. E ele é salvo, sem burocracias, sem burocracias e sem formalidades religiosas. E Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em segundo lugar, irmãos, em segundo lugar, a segunda palavra da cruz também nos lembra que o pior pecador pode ser salvo. Não há nenhuma dúvida de que aquele homem era um criminoso. E ele não era um criminoso que roubava galinha.
Ele era um criminoso que mereceu a pena de morte por crucificação. Ele transgrediu com uma gravidade tal que ele foi crucificado. Porém, a gravidade do seu pecado, dos seus crimes, dos seus erros, não alterou a possibilidade dele ser salvo, a oportunidade dele ser salvo, a chance dele ser salvo. Não existe ninguém que seja mau demais que não possa ser salvo. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa apagar, remover. Em terceiro lugar, irmãos, outra lição importante que nós aprendemos com o encontro pessoal do ladrão que estava ali ao lado do Senhor Jesus, é que a salvação não depende de cerimônias religiosas, de boas ações, como diz o Espiritismo, ou de qualquer contribuição do homem. Não havia tempo para nenhuma dessas coisas acontecer. E há mais um ponto a mencionar, antes de deixarmos esta segunda palavra, porque nós observamos que eram dois ladrões crucificados com Jesus. Uma à direita, outro à esquerda. Um se arrependeu, mas o outro não. Isso nos revela a quarta realidade. O tempo de decisão vem para todos. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, que o tempo e a oportunidade pertencem, ou acontecem, ou ocorrem a todas as pessoas. Glória a Deus. Podemos pensar, irmãos, que o tempo está do nosso lado. E eu até estava conversando antes do culto com o irmão, e eu até disse, quando nós somos mais jovens, parece que o tempo está sempre do nosso lado, que nós vamos ter muito tempo. Tem até um dos hinos que foi escrito por um jovem, e também foram as suas últimas palavras, porque ele escreveu esse hino já no leito da morte. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar do pecado preso em elos? Ele pensou que teria toda a vida. E se esta noite pedirem a tua alma? Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor, quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Então, queridos irmãos, o próximo momento, ele não é prometido a ninguém, porque em meio a um fluxo de correrias, de decisões, de escolhas, haverá um momento em que uma delas será uma escolha final, será uma escolha irreversível, será a escolha que depois daquela escolha é ponto final. É por isso que nós precisamos ter a simplicidade e a humildade e a disposição para ouvir e não resistir à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala no nosso interior, e quando nós fazemos algo errado, e aquela voz vem e nos incomoda, ao ponto de nós nos sentirmos angustiados, porque erramos, porque pecamos contra pessoas, pecamos contra Deus. Queridos irmãos, diante dessa realidade da vida, o melhor que nós podemos fazer é ter a humildade de olhar para Jesus e fazer a oração do ladrão: Senhor, lembra-te de mim, porque em Jesus há perdão, em Jesus
a salvação. Porém, isso tem que acontecer antes do ponto final. Até que seja nos últimos momentos, mas tem que ser antes do ponto final. Vamos para a terceira palavra da cruz, que está em João, capítulo 19, versículo 26 a 27. A terceira palavra: mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. No contexto, diz que Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em casa. Como vimos antes, irmãos, a segunda palavra da cruz, ou com a segunda palavra da cruz, Jesus ministrou o perdão e a salvação àquele pecador. Agora, a terceira palavra nos leva a pensar de uma maneira mais ampla, a implicações mais inclusivas para a participação desta tão grande salvação que é o amor. O discípulo a quem Jesus se refere em sua palavra é João. E João, no evangelho que ele escreveu, ele faz importantes declarações que Jesus se referiu a respeito do amor, como por exemplo João capítulo 15, versículo 13, em que ele registrou: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Essa é a proposta para mim e para você. Glória a Deus. Os evangelhos, irmãos, eles não nos trazem uma descrição mais ampla da relação entre Jesus e Maria. E eu fiquei me perguntando e até pensando nas irmãs, que pensamentos passavam pela mente de Maria quando ela viu o seu filho submetido a todo aquele sofrimento, aquela extrema humilhação. E eu fiquei pensando que muito provavelmente ela se lembraria das palavras proferidas em uma profecia quando o menino Jesus foi apresentado no templo. Lucas capítulo 24, versículo 35, diz que Simeão os abençoou, a José e a Maria, e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E agora, irmãos, aquele momento era o momento fatal, em que a espada estava sendo cruelmente enterrada no coração de Maria e perfurando a sua alma. E obviamente, e agora nós podemos nos colocar como filhos. Para Jesus foi um sofrimento ver a sua mãe entre aqueles que estavam ali perto da cruz. E não há dúvida, irmãos, que ele sofreu pelo sofrimento da sua mãe. Porque Jesus, ele sempre foi uma pessoa de muita sensibilidade. Jesus sentia e entrava nas necessidades do povo. Ele era tocado. Ele chorava. Ele chorou sobre Jerusalém. Ele tinha compaixão. E agora, como nós vimos, é interessante, porque ele se refere à sua mãe, não como mãe e nem como mamãe, mas ele se refere à sua mãe como mulher. Eis aí o teu filho.
não mulher como uma palavra desrespeitosa, mas mulher algo como senhora, que corresponde a um tratamento respeitoso. E eu fiquei, irmãos, pensando a razão de Jesus neste momento em que naturalmente seria ele que estaria necessitando do conforto, do amparo, do auxílio da sua mãe. Mas é Jesus que naquela agonia, ele se concentra em cuidar da sua mãe. Porque ele cuida dos seus até o fim. Ele nos ama até o fim. Ele estará conosco até o fim. Haja o que houver, até o fim. Glória a Deus. E eu entendi, irmãos, que Jesus queria que o sofrimento de Maria, que era o sofrimento de uma mãe, um sofrimento emocional, fosse substituído por algo mais elevado, por algo maior, que seria o entendimento do propósito para o qual ele veio. Glória a Deus. Porque Jesus se revelava ali, não como filho de Maria, mas ele se revelava ali como filho de Deus, como o Emanuel, o Deus conosco, que deu a sua vida para salvar a humanidade, inclusive Maria. E eu fiquei pensando, essa tensão de Jesus com sua mãe, e que tem, irmãos, uma representação muito importante, porque na cruz todas as barreiras foram quebradas. Não há rico nem pobre, preto ou branco, macho ou fêmea, todos são um em Cristo. As nacionalidades fogem, as barreiras foram quebradas. E eu vou dizer aos irmãos que aqui Maria representa as mulheres do mundo, tantas vezes tratadas como inferiores. Eu estou falando aqui do nosso país. Do nosso país é uma coisa mais ideológica, mas existem muitos lugares por este planeta Terra em que as mulheres são efetivamente tratadas como inferiores. E também, irmãos, representa aquelas mulheres que dão seus melhores dias e anos, porém não são reconhecidas por seus maridos e por seus filhos. E essa palavra da cruz, em que Jesus demonstra uma atenção especial a Maria, glória a Deus, provendo para ela um abrigo. Irmãos, isso tem um significado muito especial, e as senhoras que são mulheres devem se apropriar desse significado e dessa atenção especial, em que Jesus não se refere a mãe, nem a mamãe, nem a Maria. A expressão dele é mulher, eis aí o teu filho. Jesus tem um amparo para você. Mesmo que você tenha sido desamparada, Jesus tem um amparo para você. E é interessante
que nessa terceira palavra da cruz, o Senhor também revela um relacionamento maior com João. Só ele estava ali mais próximo. E não houve necessidade de uma longa explicação. João rapidamente entendeu o que tudo aquilo significava, e nós lemos que a partir daquela hora, João levou Maria para a sua própria casa, e uma questão poderia ser levantada: por que Maria não foi entregue ao cuidado de outros filhos? Uma resposta que nós poderíamos dizer como provável é que eles ainda não tinham acreditado em Jesus. E João estava pronto. Glória a Deus. E meus irmãos, isso tem que chamar a nossa atenção. Porque há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há situações em que Deus não quer deixar você com pessoas que não servem a Deus. Você tem que estar sensível a isso e não resistir, assim como Maria não resistiu. Mais tarde, Judas e Tiago até se tornariam pilares da igreja. Mas por alguma razão, eles não estavam ali com a mãe, ao pé da cruz, e Jesus encarregou João, porque ele estava lá e estava presente. Queridos irmãos, Jesus continua usando os seus discípulos. Discípulos como você e eu, para ajudar outros discípulos, para que levem a sua cruz, para que sejam confortados, para que sejam cuidados. Nós somos as mãos de Jesus. Quando Ele quer ajudar alguém, Ele oferece as nossas mãos. Quando Ele quer encorajar alguém, Ele oferece as nossas palavras. Nós somos os instrumentos. E quando Jesus quer cuidar de alguém, Ele manda essa pessoa te procurar, ou coloca essa pessoa em nosso caminho. A quarta palavra: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus capítulo 27, versículo 46, diz que perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus, irmãos, estava sendo crucificado. A cena, após este brado de Jesus, a cena foi impactante, porque o sol escureceu, o sol se recusou a iluminar aquele triste espetáculo em que o Criador estava sendo, aquele que criara o sol, estava sendo executado ali naquela cruz. E a escuridão durou 3 horas. Aleluia. E onda após onda do mal vinha sobre Jesus. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que todos os nossos pecados estavam sobre ele, porque Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E o sentimento de Jesus
foi um sentimento de desamparo. É muito significativo, irmãos, que na noite anterior, Jesus previu que todos os seus discípulos o abandonariam. Em João capítulo 16 e versículo 33, ele disse: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Mas não foi assim que aconteceu. É muito interessante ainda um outro texto, em Lucas capítulo 9 e versículo 35, que foi um acontecimento 6 meses antes da crucificação, aquele acontecimento no Monte da Transfiguração, que ouviu-se uma voz do céu que dizia, Lucas capítulo 9, versículo 35, este é meu filho amado, a ele ouvi. Porém, queridos irmãos, agora, no clímax da sua paixão, no momento mais difícil, mais angustiante do que o horto onde ele suou sangue, agora, suspenso na cruz, no momento da expiação pelos nossos pecados, nem mesmo o Pai ficou ao seu lado. Há uma figura, queridos irmãos, do Antigo Testamento, que era o bode expiatório. E o bode, as pessoas colocavam a mão sobre a cabeça do bode, e depois o bode era tangido, era banido para o deserto. O Senhor Jesus, ele teve que suportar o pecado sozinho. Aquele que foi feito pecado por nós, estava sentindo o castigo do pecador, sendo separado de Deus. Eu li uma frase, irmãos, que diz o seguinte: o autoesvaziamento de Cristo não foi um ato ou luto único, mas um crescente mais pobre, até que afinal nada foi deixado a ele, a não ser um pedaço de terra onde ele pudesse chorar e uma cruz onde ele pudesse morrer. Nós conhecemos os evangelhos, a história de Jesus. Nunca ele foi abandonado pelo Pai. Em certas ocasiões, ele orou e imediatamente falou: Pai, eu estou orando a Ti para que eles saibam que o Senhor está comigo. No entanto, agora, irmãos, ele, obviamente, não deixou de ser o amado Filho do Pai. Porém, nesse momento, nessa fase, em que ele estava cumprindo a vontade e o propósito do Pai, em tornar-se expiação pelo pecado da humanidade, o preço foi muito alto, porque o sentimento foi de desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra, irmãos, tenho sede. João capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Foram longas horas, irmãos, de tortura, antes da cruz e depois na cruz. E tudo isso causou um estrago muito grande no corpo físico de Jesus. A morte por crucificação não era uma morte súbita, como ser baleado
por um pelotão de fuzilamento, ou ser eletrocutado em uma cadeira elétrica, ou receber uma injeção letal. A crucificação era uma morte longa, era uma morte com precedentes doloridos, e ainda sob aquele sol oriental. De acordo com os estudiosos, as suas mãos e os seus pés feridos entrariam rapidamente em inflamação, resultando em uma febre muito alta, em muita sede, e o seu corpo ficaria desidratado. O Salmo 22 antecipa, irmãos, a paixão de Jesus, e ele descreve de uma maneira muito gráfica como ficaria a condição física de Jesus nos versículos 14 em diante. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a minha língua se me pega ao paladar, ou seja, gruda no céu da boca, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Irmãos queridos, os sofrimentos de Jesus eram sofrimentos reais. Embora Jesus fosse divino, porque ele é Deus, o Deus Filho, ele também era exclusivamente homem. E ele sentia emoções, ele sentia dores, da mesma forma como nós sentimos. Se nós olharmos alguns versículos atrás, nós vamos ver que Jesus havia se recusado a beber uma certa bebida, um vinho com um certo anestésico, que era uma espécie de vinagre, que era dado aos condenados para aliviar até certo ponto a intensidade daquele sofrimento. Mas agora Jesus disse: tenho sede, e ele poderia ser atendido com uma esponja embebida naquele vinagre. E de fato, irmãos, como a sua língua estava grudada no paladar, no céu da boca, os seus lábios precisariam ser umedecidos, porque Jesus ainda tinha duas importantes palavras. Ele ainda proferiria duas importantes palavras, e o mundo precisava ouvir aquelas palavras. E a segunda razão, havia uma profecia que ainda precisaria ser cumprida, que é a profecia do Salmo 69, versículo 1. E essa profecia diz o seguinte: puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Jesus sabia, irmãos, que tudo quanto fora profetizado ao longo dos séculos seria totalmente cumprido. E esta é a quinta palavra da cruz: tenho sede. Essa palavra serve para nos dizer que há sofrimento na cruz. A sexta palavra: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esta sexta palavra, irmãos, os irmãos que conhecem os originais no grego, ela, com uma única palavra, ela traduz tudo.
significando terminado, realizado. Os estudiosos dizem que essa palavra, ela veio da contabilidade, que era uma palavra escrita nos recibos de tributos. Tudo pago, está consumado, totalmente pago. E o que Jesus quis dizer quando ele disse está consumado? Será que ele estava dizendo, olha, agora os sofrimentos cessaram, o trabalho desta vida cessou, resolvido? Não. O que Jesus estava dizendo é que a obra da redenção foi realizada, que a obra da redenção foi completada, que aquele sacrifício era o sacrifício perfeito de uma vez por todas, e que os seus efeitos seriam os efeitos permanentes. Eu já vi pessoas pregando que quando Jesus disse está consumado, Satanás fez uma festa e os demônios dançaram, dizendo vencemos. E que isso durou, essa festa durou 3 dias. Não, queridos irmãos, isso é um entendimento diferente. Porque dentro das diversas declarações proféticas, começando por Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Calvário foi Jesus pisando, esmagando a cabeça da serpente. Calvário não foi Jesus vencido. Calvário foi Jesus vencedor. Satanás não fez festa. Satanás estava derrotado, porque a obra foi concluída no Calvário. Aleluia. E Jesus então, ele grita, está consumado. Foi o grito da vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Glória seja ao nome do Senhor. A obra estava completa. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sem mancha, sem defeito, foi oferecido uma vez por todas, e o mundo agora podia ser reconciliado com Deus. Aleluia. O preço foi pago. É por isso que você pode vencer Satanás. É por isso que você pode vencer o pecado. Glória a Deus. Não existe carne maior do que o sangue de Jesus. Não existe temperamento maior do que o sangue de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus para você vencer o seu temperamento. Clame para o sangue de Jesus para você vencer o mundo, o diabo e a carne. Você pode vencer, porque há vitória sobre o pecado na cruz de Cristo. E por fim, a 7ª palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46, diz, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isto, expirou. Estas foram as últimas palavras de Jesus, e elas podem ser as suas últimas palavras também. Eu, ao estar preparando esta mensagem, eu fiquei pensando, eu gostaria de morrer com lucidez. Eu carrego na minha carteira
um papel com algumas instruções. Algumas instruções. Porque eu quero compreender isso. Eu não quero estar sedado, em coma, induzida para morrer. Eu quero ver. Glória a Deus. Irmãos, é o ápice, é o coroamento, é o ponto principal. Não estou falando para ninguém fazer isso. Cada um tem que ter a sua própria experiência com Deus. Mas eu quero ver. Oh, glória a Deus. Exclamando, Jesus com grande voz disse: Pai, essas foram as suas últimas palavras. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Aleluia. É muito significativo, irmãos, que a primeira palavra da cruz começa com Jesus se dirigindo ao Pai: Pai, perdoa-lhes. E agora, em sua última palavra, ele também se dirige ao Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou. A sua vida não se esvaiu. Ele havia falado em João capítulo 10, versículo 18, que ninguém poderia tirar a sua vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. E foi assim que Jesus, conscientemente, ele deu a sua vida por nós. Isso merece uma teologia. Como ovelha muda, ele foi colocado sobre o altar. E assim como o holocausto do Antigo Testamento, porque havia uma promessa de que viria um sacrifício maior, um sacrifício melhor, um sacrifício completo e definitivo. E também, irmãos, esta palavra de Jesus, esta última palavra da cruz, foi uma citação do Salmo 31 e versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. É da gente pensar, irmãos, porque este salmo foi composto por Davi, obviamente diante de um grande problema, em que ele coloca a sua confiança unicamente em Deus. E agora Jesus se identifica com a aflição, a angústia de Davi, porque Davi também tinha sido tratado com absoluto desprezo por seus inimigos, tinha sido abandonado pelos seus maiores e melhores amigos. Mas como Davi, Jesus podia dizer nos versículos 14 e 15: mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos, livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Queridos irmãos, esta é uma palavra de muita confiança. Estevão também pronunciou essa mesma frase. E muitos crentes em Cristo fizeram desta frase as suas palavras finais. Eu fiquei pensando, que segurança, que esperança, vem de saber que nós podemos ter esta mesma confiança. Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele diz: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Existe segurança, irmãos, uma segurança eterna na cruz. Glória a Deus. Há uma profecia, irmãos, no livro de Zacarias, a respeito de Cristo. E nessa profecia ele diz: naquele dia
haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da impureza. Eu quero terminar com 4 perguntas. A primeira é: você já foi para a cruz? Porque algumas pessoas se recusam a ir à cruz. Elas querem ir ao jantar da Páscoa, mas não querem ir à cruz. A cruz faz parte da nossa história. E cada um deve tomar a sua cruz. E cada um deve ajudar o outro também a levar a sua cruz. Agora, algumas pessoas se recusam a ir à cruz. Algumas pessoas se recusam a voltar à cruz. E eu formulei aqui uma pergunta: você sempre vai à cruz? A cruz significou a morte de Jesus. Mas a cruz é o lugar onde nós recebemos vida por meio da sua morte. E eu pergunto: há algo que está sobrecarregando o seu espírito? O que é que dói dentro de você? Oportunidades perdidas, relacionamentos fracassados, dívidas financeiras, medo do futuro, medo de ficar doente, medo de ficar sozinho. O que é que traz ansiedade? O que é que sobrecarrega o seu espírito? O que é que não deixa você dormir? Eu fiquei pensando nessa palavra de Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se você colocar tudo nas mãos do seu Pai, Ele é seu Pai, você pode descansar. E o lugar para onde essas palavras devem ser pronunciadas é ao pé da cruz de Cristo. Não se recuse a ir à cruz. Você não vai permanecer na cruz. A cruz é apenas um lugar de passagem. Como há um hino que diz: é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Glória a Deus. O dia da ressurreição vai chegar. Agora, o que o Senhor nos manda fazer agora é ir à cruz.